cara da minha idade me chamando de seu pai. Olha quem não é velho, Heitor. Heitor Ferrer vai chegando cabelo aqui. branco. Então, qual é a tua idade, Heitor? 61. Mas o tamanho me ajuda, eu sou quase uma criança. Aliás, nasci no dia 11 de outubro, então sou uma pré-criança. Tá certo. Né? Estamos aqui com o Heitor Ferrer, por quê? Porque nós fizemos aqui o Pedro Ângelo, conselheiro do Tribunal de Contas do município, concursado, é bom que se diga, não é? Concursado, muito concursado de lá. Pois bem. Então ele falou sobre essa fusão que representa a extinção no modo dele, explicou que era um problema muito sério, todo o trabalho que o tribunal vem realizando, quantas prefeituras, tudo que ele apresentou aqui. E para unificar, o Heitor tem um argumento e a gente tem que ouvir os dois lados, não é? Ouvimos o Pedro Ângelo e ouvimos o Heitor. Vamos ouvir agora. Ele não concorda com a unificação, né? Ele, não, Pedro Ângelo. Ele acha que é a extinção. Extinção de um trabalho belíssimo, segundo ele, que foi realizado com números bem significativos. Mas não havia economia nenhuma também. Então o Heitor está aqui exatamente para mostrar o outro lado, né? Ele também fez uma colocação, deixando no ar, que existia por trás disso muito mais o interesse político em razão daquela questão do Domingos Filho, no caso da eleição da Assembleia, para a presidência da Casa, que o Zezinho Albuquerque foi reconduzido. E o Heitor está aqui para dizer o que há por trás disso realmente, se é questão política, se é questão técnica, se é questão de economia para o Estado. Nós vamos passar a bola para ele. Ele falou que não vai ter economia de cor nenhuma, né? Foi. Bom, Tom, obrigado ao Paulo, bom dia aos ouvintes. Olha, eu sou um crítico da existência de tribunais de contas, que na minha concepção são muito mais tribunais de faz de contas do que corte de contas. Veja bem. Aquele do Rio de Janeiro é uma vergonha. Você viu aquele presidente do TCE do Rio de Janeiro cobrando propina para não mexer numa obra, que era a obrigação dele fazer a fiscalização, para deixar para lá 60 milhões de reais na Lava Jato, né? Presidente de um Tribunal de Contas. Veja bem. Tom, para a pessoa chegar a ser desembargador do Tribunal de Justiça, ele é promotor, ele passa para ser procurador, ele passa a ser juiz durante não sei quantos anos numa comarca do interior, depois de juiz, com muito sacrifício, alguns são dados ao cargo de desembargador. A estrada é longa, né? A estrada é longa. Foi feito um Tribunal de Contas para, no passe de mágica indicado pela Assembleia Legislativa, qualquer cidadão se transformar em desembargador no que diz respeito aos seus salários, impedimentos, vantagens, regalias, privilégios, tudo igual a um desembargador. Bom, sem ser. Aí eu fui convidado uma vez. Pois bem, olha aí. Né? Pediram o meu currículo, eu botei. Eu trabalhei na Rádio Dragão do Mar, na Rádio Iracema, na Rádio Clube, na Rádio Povo. Tom, composição, o que é que eu mais critico dos tribunais de contas? A sua composição, que é uma composição puramente política, até que em 2005 eu entrei com uma ação no Supremo Tribunal Federal através do PDT e ganhei no Supremo a obrigação desses tribunais fazerem concurso, que era dito desde 89, só consegui em 2005, fazer concurso para auditor e procurador. E nos 7 membros, eu hoje tenho o prazer de dizer que dos 7 membros do Tribunal de Contas do Estado, 2 vieram de concurso público, porque o Supremo obrigou a fazer o concurso. Mas vejamos o seguinte, TCM. Quem são os componentes do TCM? Eu vou dizer aqui a vocês. Tudo ex-político. Vamos lá. Ernesto Saboia, secretário de administração do Taxa Ereissati. Manuel Veras, ex-deputado. Domingos Filho, ex-deputado. Chico Aguiar, ex-deputado. Marcelo Feitosa, filho de um ex-deputado. Só tem lá um concursado. Pedro Ângelo. Vamos ao TCE. Patrícia Saboia, ex-deputada, ex-mulher de político. Alexandre Figueiredo, ex-deputado. Valdomiro Távora, ex-deputado. Teodorico Menezes, ex-deputado. Soraya Vitor, secretária de administração do Taxa Ereissati. Só tem 2 concursados, a minhas custas. Edilberto Feitosa
concursado e auditor, e o Holden Botelho, concursado e auditor. Se não fosse a minha ação, aí eu tenho que dizer minha e eu não gosto, mas como eu estou nesta briga, vou dizer minha ação, eu consegui, através do Supremo Tribunal Federal, numa voz divina de Sepúlveda Pertence, que botou abaixo o voto do Eros Graus, que ia manter o mesmo status quo, o Sepúlveda disse: ministro, se nós não obrigarmos o concurso, todos os membros desses tribunais saem do bolso do governador, porque os da Assembleia, indicados pela Assembleia, só passa se o governador quiser. E os próprios indicados pelo governador. Como é que é a composição, Paulo e Tom? 4 membros do tribunal indicados pelos deputados e 3 pelo governador. Por isso que dá isso. Patrícia, ex-deputada, Alexandre Figueiredo, ex-deputado, Valdomiro Távora, ex-deputado, Teodorico Menezes, ex-deputados, Soraya, ex-secretária do Tasso. Então, essa composição do tribunal, que é uma coisa esdrúxula, um ponto fora da curva, faz dessas cortes uma casa política, onde ex-aliados vão julgar conta de aliados. O Tribunal de Contas dos Municípios é a mesma coisa, para julgar prefeitos. Bom, ganham igual ao desembargador. O Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, no caso que ele é órgão estadual, gastou, eu não digo gastou, consumiu até agosto de 2016, 101.862.926. 101 milhões. Isso dava para passar, custear o hospital de Xiramubi em 2 anos. 2 anos. Dos 27 estados brasileiros, 27, incluindo Brasília, apenas 4 têm o luxo de ter 2 tribunais de contas. Portanto, 7 desembargadores no TCE, 7 desembargadores no TCM. Nos outros 23 estados, Tom, só tem um tribunal de contas. Está aqui. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Todos esses estados só tem um tribunal de contas. Só tem 7 ex-políticos. Aqui no Ceará nós temos 14. Então o que eu questiono aqui no estado do Ceará são 2 coisas. Primeiro, a composição puramente política, onde os componentes são todos oriundos do governo, ou da Assembleia, deputados estaduais, como aqui li, ou indicados pelo governador, também do bolso do colete do governador. Esse é o questionamento que eu faço logo na composição, que se é para existir uma corte dessa para ser independente e julgar contas, os componentes devam ser isentos e não devam favor a ninguém. Esse é o primeiro ponto. E da economicidade. Ora, veja bem. Eu tenho, digamos, Tom, um filho que mora na Aldeota e um outro filho que mora no bairro de Fátima, ou lá na Gentilândia. Eu tenho uma conta de gás no apartamento, tenho uma conta de gás no outro, tenho uma conta de luz no canto, tenho uma conta de luz no outro, eu tenho condomínio num e condomínio no outro. Se eu juntar esses 2 filhos num canto só, será que eu não tenho economia? Claro que tenho. Essa minha junção dos 2 em um, é economicidade, sim, né? E evitar que a cada 1 ano, ou 2 ou 3, nós tenhamos mais e mais desembargadores, no caso conselheiros, tirado da Assembleia ou do bolso do governador, para ser mais um privilegiado nessas cortes. Quando se aposenta? Se aposenta integralmente. Se aposentam integralmente. Com 5 anos, se já tiver tempo de serviço, se aposenta integralmente. Olha, o Pedro Ângelo é um dos homens mais equilibrados que eu conheço. Conhecimento extraordinário do direito. Uma diferença na composição do TCM. Se há uma pessoa a quem eu tenho extremo respeito,
chama-se Pedro Ângelo, concursado, procurador de contas, faz um trabalho belíssimo naquela corte. Foi muitos e muitos anos preterido quando ele chegou no rodízio para ser presidente. Mudaram as regras que Pedro Ângelo ia ser presidente da corte, mas politicamente não era interessante, e Pedro Ângelo foi defenestrado pelos conselheiros pares dele, para ele não ser presidente daquela corte. Ele sofreu a vida toda a discriminação por ser concursado. A vida de Pedro Ângelo é uma vida exemplar, né? Concursado que é, concursado que foi, conselheiro que é, e foi ser conselheiro a duras penas, né? Porque a Constituição obriga que dos 7 membros, 2 sejam concursados. Portanto, a minha proposta é de exclusão de um, no caso o TCM, que fica extinto. Todos os servidores do TCM irão para o TCE sem qualquer perda de vantagens, salários variáveis, porque as emendas, Tom, eu pedi para que eles mesmos fizessem. A emenda que está... Mas não vai inchar não, deputado? Não, porque você evita 118 cargos de direção, 118 cargos de direção que o TCM tem, né? Essas direções, na grande maioria, vinda de gente de fora, não é de funcionários, e um número que eu aqui não quero fazer comentários, mas de terceirizados, que são necessários na administração, mas para atividade meio. Heitor, por gentileza, e a acusação de que isso daqui é interesse político? Porque só agora, depois desse caso lá na eleição da Assembleia, veio à tona essa questão. Estão dizendo assim: você está sendo usado pelos Ferreira Gomes. Eu digo, usado numa proposta que eu tenho há 1000 anos, eu estou sendo prestigiado, então. Agora, no ângulo de cada um, você está sendo usado pelos Ferreira Gomes para defenestrar Domingos Filho e Chico Aguiar, porque agora desafiaram para a presidência da Assembleia. Ora, os 2 candidatos à presidência da Assembleia, Tom e Paulo, todos 2 eram do PDT, bem partido. Todos 2 cidistas de 4 costados. Tanto Zezinho Albuquerque como Chico Aguiar foi, e o Serginho, extraordinário deputado, amigo, irmão meu, Todos 2 são cidistas, todos 2 são do mesmo partido, e todos 2 são da base do Camilo. Então, tanto fazia ser presidente Zezinho Albuquerque, ou o Sérgio Aguiar, da cozinha do governador, da cozinha de Ciro Gomes e da cozinha de Ciro Gomes. Não há nenhuma diferença entre Zezinho e Sérgio Aguiar. Apenas o Sérgio se julgou legitimamente no direito de ser candidato à presidência. Quando veio me pedir o voto, eu digo, Serginho, não teria nenhum problema votar em você, até porque você faz parte da bancada, a maior bancada, que tem o direito de indicar o presidente. Mas o Zezinho me fez esse pedido há 6 meses. Eu tenho uma palavra empenhada a ele. Mas se ele não for candidato, já fica a minha palavra empenhada a você ser o candidato. Como eu sei que o governo interfere, disse a ele, como eu sei que o governo interfere na presidência da Assembleia, embora a gente não goste e faça críticas, vocês se entendam, e o que for candidato de vocês tem meu voto, obviamente respeitando a minha palavra empenhada há 6 meses. Votei no Zezinho Albuquerque. Como poderia ter votado no Sérgio? Porque não tinha candidatura de oposição. Os deputados de oposição, onde eu me incluo, resolveram votar no Sérgio Aguiar apenas porque Sérgio estava enfrentando um companheiro de bancada, também cidista, cirista e camilista, e ele estava na vontade de ser presidente. Eu não votei no Serginho, porque já tinha empenhado minha palavra ao Zezinho Albuquerque. E palavra empenhada, eu não volto atrás. Aí assim, mas essa sua emenda é uma vingança dos Ferreira Gomes. Eu digo, olha, o mérito da minha emenda não perde o valor. A minha intenção de fazer com que o Ceará seja o 24º estado até apenas um tribunal de contas é antiga. Eu lutei para que entre os 7 conselheiros, 2 sejam de concurso público. E tem uma particularidade, Tom. Eu digo aqui porque isso vazou na época. Me deram a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas
e aí você pode chamar aqui Roberto Cláudio e o Zezinho Albuquerque, quando eu neguei que não queria, eles quase caem para trás. Baixinho, tu não quer ir para o céu sem morrer? Tu não quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? Eu digo, eu não quero, porque se eu aceitasse um cargo desse, eu estava me transformando em mercadoria da pior qualidade. Eu estava me vendendo para calar a minha voz aqui na Assembleia Legislativa, deixar de ter atividade parlamentar, para ter um cargo vitalício que todo mundo quer. Mas eu prefiro dizer não. E não fui, não quis. Nomearam Hélio Parente, conselheiro do Tribunal de Contas, que de repente se transformou em desembargador, com todas as regalias, né? Porque eu digo desembargador porque ele tem vantagens, impedimentos, vencimentos, todos os privilégios que o desembargador tem na Constituição, o membro do Tribunal de Contas dos municípios e membro do Tribunal de Contas do Estado tem. Portanto, essa história de dizer que eu estou sendo usado, eu digo, olha, pois se eu estou sendo usado para fazer o que eu quero, eu me deixo usar. Mas eu não vou usar o termo usado, eu me sinto prestigiado em implantar uma medida onde o Brasil inteiro, quase com exceção do Pará, Ceará, Goiás e Bahia, tem, que são 2 conselhos de contas ou tribunais de contas, né? Então, eu digo assim, Tom, para fazer um comparativo grosseiro que as pessoas entendem. Eu estou com uma bola na marca de uma falta, está ali a bola, para meter o gol, mas tem na barreira 100 jogadores, 100. Aí chega alguém e diz, tu quer meter o gol? Quero, eu estou aqui esperando há mais de 8 anos para meter esse gol, mas essa barreira que me impede. Você quer que eu retire a barreira? Rapaz, se você retirar, eu chuto direto, talvez eu faça o gol. Aí essa barreira é justamente o apoio dos deputados que faz parte da base do governo, que agora resolveram ver minha emenda com bons olhos e entender que o Estado do Ceará não pode se dar ao luxo de ter 2 tribunais de contas, com 14 conselheiros em vez de 7, 14 gabinetes em vez de 7, 14 carros em vez de 7, gastando ou consumindo 101 milhões em 8 meses. E eu estou tratando exatamente disso, de economia para o Estado do Ceará. Quem sabe, Tom, se eu fizer com essa junção de 2 em 1, que vai ser a extinção do TCM, eu não consigo economizar 50 milhões de reais para fazer funcionar o hospital de Xeramubim, que faz 3 anos que foi inaugurado e não funciona porque não tem dinheiro. Aliás, para falar em carro, por que é tanto carro, tanta disposição com dinheiro nosso, hein? Por que isso? Hein? Porque devia ser feito algo. Não estou dizendo é só com relação ao TCM, todos os órgãos, judiciário, legislativo, executivo. Olha, é tanto carro preto por aí. Antes de eu entrar na Assembleia, deputados tinham carros e foram retirados esses carros, só ficou com a presidência. Hoje só tem carro na Assembleia a presidência. Nenhum deputado usa carro alugado. Ele pode, se ele usar de uma verba de desempenho parlamentar, ele pode ir lá fazer aluguel de carro, publicar jornais, assinar jornais, né? Ele pode fazer essa utilização. Mas fora disso, ele não tem um carro do Poder Legislativo à disposição dele, só o presidente. Já os desembargadores todos têm, e os conselheiros do Tribunal de Contas, os 14, todos têm um carro à disposição. Não tem dinheiro não para pagar o carro deles, é? Isso poderia ser dentro do próprio salário, né? Pois a presidente do Tribunal de Justiça, doutora Carmen Lúcia, anda no carrinho dela, é um carrinho velho. Do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, que é exemplo, né? Isso é exemplo. Isso é exemplo e é exceção. Como o Ceará é exceção, dentre 23 estados que tem apenas um Tribunal de Contas para fiscalizar as contas públicas do Estado, e agora eu estou tentando fazer com que o Ceará seja do 24º, porque acho que o Tribunal de Contas do Estado tem plena condição de fiscalizar o Executivo, que é pequeno, e fiscalizar as 184 prefeituras. Tá bom, Heitor. Heitor Ferro, deputado Heitor Ferro, muito obrigado pela presença por aqui para esclarecer essa parte, né? Gostoso eu, Heitor, né, rapaz? Muito obrigado. Tivemos o Pedro Ângelo, aliás, um homem muito íntegro, extraordinariamente conhecedor do direito, muito e sabe da minha luta que tenho com relação aos tribunais, que é um ponto fora da curva. Meu colega de Gentilândia, jogador de futebol, Pedro Ângelo, né? Gente muito boa. Ok. Aliás, obrigado pela oportunidade de defesa aqui que eu fiz, né? E quem julga
que está nos ouvindo. Eu tenho uma coisa que eu aprendi com o pai de um amigo meu, que ele diz o seguinte: olha, quando eu estou discutindo na Assembleia, com o Sarto, com o Pedro, ou com o líder do governo, Evandro Leitão, eu discuto, acredito naquilo que eu estou defendendo, e eles também, cada um acredita no que defende. Eu digo, olha, sobre esse assunto, temos pelo menos 3 pontos de vista: o seu, o meu e o certo. O certo, Paulo, sabe qual é? É o quem está nos ouvindo. E eu peço à população que está nos ouvindo que faça um sentimento crítico do que eu estou fazendo, se é certo ou se é errado. Por isso que nós o trouxemos aqui, porque ouvimos um lado e tínhamos a obrigação, claro, de ouvir o outro lado. Ouvimos o Pedro Anjo, agora ouvimos o deputado Vitor Pé. Deputado, ouvindo Vossa Excelência. Aí, Paulo. Você daí gosta, viu? Não, rapaz, é assim lá, né? Eu perguntaria a Vossa Excelência como é que Vossa Excelência está vendo o Brasil, essas coisas aí que estão acontecendo. O Brasil está. A sua opinião. Nós estamos num trem descendo ladeira sem freio. E um doido né? onde Tom, você viu agora de manhã, estava. E um doido maquinista, né, doutor? A Lava Jato pegando o miolo do Lula, né? O miolo do PMDB, do presidente da República. Né? Que quando aquele Bochá estava dizendo que os contratos até então com os iniciais da Lava Jato era 5 milhões e 100, quando foi para o PMDB passou 190 milhões. Eu só lamento que a Lava Jato não existisse na época das privatizações. Eu queria ver como é que aquele funcionou. Que entregaram patrimônios. Entregaram o patrimônio do país. De maneira vil. Eu não sei, aquelas vendas, aquele pessoal ali na frente das câmeras de televisão batendo aquele martelo. Esse Olha Lava Jato existe. O expediente da reeleição foi feito um mensalão pelo governo FHC, onde aquele Ronivon confessou que foram comprados para botar uma das estradas mais largas da corrupção, que é a reeleição de mandatos. Então é por isso que o Brasil não vai para frente, né, bicho? Eu li aqui o jornal Corrupção, 5 horas da manhã, meu irmão. Quando eu termino tremendo. A gente vive perguntando, né, por que esse país não funciona? Por que não vai para frente? E por que paga carro tão caro, para que paga gasolina tão caro? Como é rico? Agora, rico às custas do suor do povo. Tom, a Assembleia vai analisar uma matéria, me permita. Agora, as alíquotas de previdência, você tanto bate, que você tem seu salário achatado a cada ano, porque você se ganhava 8 mil, está ganhando 5. Dá desconto. O trabalhador agora, público do Estado do Ceará, que descontava 11% da Previdência, vai para 14%. Sabe quanto isso representa, Tom? 27% a mais. Aí você diz, que é isso, Tom? Não é 3%? Não. Se você compra um caderno hoje por R$11 e vai amanhã na prateleira daquela mesma loja e compra por 14%, houve um aumento de 27,7%, quase 30%. Então isso é um escárnio em cima do trabalhador público do Estado do Ceará. Nós temos que ver o seguinte, eu fiz até o cálculo. Cai em cima de vocês também? Teremos que aprovar. Sim, cai em cima dos deputados também, todos. Todo servidor público do Estado do Ceará vai pagar agora 14%. Eu vejo como pai de família. Minha análise aqui, eu procuro sempre fazer como pai de família. Eu vejo o seguinte: se eu tenho o meu salário, e a partir de determinada data, a contribuição que eu dou, seja lá para o que for, para a Previdência, como é o caso aí, focalizado agora pelo todo, Previdência do Estado, se eu vou aumentar aquela contribuição, há uma redução no meu salário, porque eu vou aumentar... De 27% agora. Ainda tem mais. Há uma perda, claro. Aí tem mais. Se você tem um aumento do ICMS, perfeito? Está 18% agora. Aí esse ICMS vai representar o quê? Claro que vai ser repassado para as mercadorias. O cara que vai comprar mercadoria é que vai pagar aquele ICMS que foi aumentado. Sacrifício para onde? Para o pai do contribuinte. É o que eu faço, a minha análise sempre aqui. Eu digo sempre, o Brasil, e você me ajudou até naquele último comentário, Paulo Oliveira, quando diz, o Brasil não pode mais pensar em ampliar tributos. O Brasil tem que começar a pensar em reduzir tributos. Não é? Não tem mais condição de continuar assim. Mas vamos ver até que ponto a gente suporta. Só aqui tendo o privilégio de debater com vocês. Dos países do mundo inteiro, o Brasil é a 14ª mais pesada carga tributária do mundo. Nós só perdemos para os nórdicos, Alemanha também, onde a carga chega a ser acima da nossa. Mas o retorno é diferente. Agora, lá se tem tudo. E se tem o principal,
a preservação da vida, que o pior de tudo isso aqui no Brasil, Tom, não é o sacrifício de você pagar um tributo a mais, não é o sacrifício de você ter uma escola particular ter que pagar, é a vida, porque a violência assolou esse país, onde nós não temos condição de andar de um quarteirão para o outro. Deputado, eu tenho um amigo Chico Laio, lá na Caracanga, é seu fã, seu admirador. Ele me perguntou uma vez: Paulo Oliveira, um couro de bode bem esticado, quantas varas ele pega? Diz que são 7, né? Nenhuma mais. Não é para esticar? Esticado. Assim está o couro do brasileiro. Pronto. Mas a situação vamos tocar o barco. Demais. Vamos tocar demais. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Bom trabalho lá, hein, Reitor? Liberar aqui os nossos papéis. Toca esse negócio da luz aí, pra gente acender aqui dentro de Fortaleza. Rapaz, se você sair para CE040, onde Tom Barros já não liga mais as multas que levou, ele mesmo diz aqui, eu não aguento mais. Você sai ali de Iguatemi, se não acender a luz, é multado. É multado. Acaba com isso. Absurdo. Faço que nem o Barros fez naquela época. Eu entrei com ação, mas perdi na Justiça Federal. Perdi.